E aí, pessoal, nesse corte aqui, nós vamos falar sobre soberania digital, nós vamos falar sobre comunismo e nós vamos falar sobre um potencial Linux brasileiro que podia ter existido. O chat está aqui do lado, tá? Então, assim, qual seria o nome que vocês dariam para o Linux brasileiro? O Linux que teria existido se a gente não tivesse acabado com a nossa política de software livre, tá? Só respostas corretas no chat, por favor. Trouxe uma notícia aqui que tem duas partes. Eu não sei fazer um super comentário sobre isso aqui porque eu não sou especialista, tá? Mas eu acho que o que me interessa, menos do que a parte técnica, deixa pro pessoal técnico botar nos comentários aí. Uma coisa que vocês têm que entender sobre o canal, que às vezes vocês podem tratar isso como notícia. Então nem sempre eu sou especialista no que eu tô falando, mas daí às vezes chega um pessoal nos comentários e diz assim, ó, deixa eu explicar tudo que esse cabeludo aí explicou errado, ou deixa eu complementar. E geralmente tem um pessoal muito legal nos comentários, que faz comentários super técnicos com coisas que eu não sei, complementa muito o assunto. E eu tô precisando de vocês aqui agora, tá? Porque eu não vou fazer um comentário muito técnico, eu vou comentar a política, tá? Então, ó, China proíbe chips da AMD e Intel em máquinas do governo. Notícia do Tecnoblog. Além de processadores dessas companhias, o governo chinês também quer encerrar a dependência da Microsoft e softwares ocidentais. Aí temos aqui a foto do Brabo. Essa fotinho que eles tiraram lá da casa do João Carvalho, né? Que ele tem essa fotinho clássica. A China copiou ele e botou ela aqui na frente. A China iniciou nessa semana a fase final para interromper o uso de computadores e servidores equipados com CPUs AMD e Intel no país. A medida foi publicada no fim de 2023, sendo implementada gradualmente e agora... Olha só isso. Ô, meu, a China é meio rápida, né? Isso aqui que me chama muita atenção. Os caras são meio brabos, não sei se vocês já notaram. É tipo, nós vamos... A segunda parte disso, nós vamos falar sobre o Brasil, tá? A Microsoft. Os caras disseram assim, nós vamos mudar todos os PCs de arquitetura AMD e Intel. Ah, beleza, quanto tempo? 10 anos? 20 anos? Ah, não, a medida foi publicada no fim de 2023. Nós não estamos nem em abril de 2024, povo. Sendo implementada gradualmente, e agora órgãos do governo não podem mais comprar equipamentos com esses chips. Ah, tá, eles acham que não substituíram ainda, eles só não podem comprar mais novos. Tá. Os meninos são ligeiros. Apenas instituições públicas a nível municipal poderão seguir comprando e usando PCs equipados com esses processadores. Beleza. Não é tão impressionante quanto eu achava, então. Além de proibir a compra e futuro uso de hardwares da AMD e Intel, a medida do governo chinês também visa reduzir a dependência do sistema operacional Windows e outros programas ocidentais. Com essas restrições a produtos e serviços estrangeiros, a China focará em soluções feitas no próprio país. Essa proibição deve acelerar a evolução tecnológica de chips chineses. Interessante isso aqui, né? A AMD e a Intel agora se unem à Apple, que teve o uso de seus produtos proibido em órgãos governamentais. A decisão do governo chinês impede que iPhones sejam usados para atividades profissionais. Logo, um político ou funcionário público pode ter o aparelho para uso pessoal, mas não poderá utilizar o smartphone no trabalho. Nossa, imagina que autoritarismo um país tentar impedir tu de fazer uso do teu smartphone. Imagina um país dizer que os membros do seu governo não podem usar um aplicativo específico por causa de... Cara, isso é muito autoritarismo. Um aplicativo específico por causa de segurança nacional. E daí eles pegam e dizem assim, essa empresa, dona desse aplicativo, precisa ser vendida para uma empresa do nosso país ou nós iremos banir este aplicativo no nosso país inteiro. E o nome desse aplicativo era Albert Einstein. Não, o nome desse aplicativo era TikTok, é o que os Estados Unidos estão fazendo agora, tá? Então eu gosto que eu queria fazer uma piadinha aqui com vocês. Os Estados Unidos está fazendo algo muito parecido com o software da China e eles fazem bastante isso. E existe ainda um pânico de que hardwares que vêm são produzidos na China, como por exemplo os iPhones, não na China, na realidade em vários países asiáticos, né? Não sei se é diretamente na China, mas muito hardware é feito lá, de que ele teria algum tipo de falha ou comprometimento de segurança, né? Então essa discussão um dia a gente podia fazer ela ao contrário. Isso tudo, antes de eu continuar, também me lembra muito um vídeo que eu gosto bastante aqui do canal, que é a internet irá se fragmentar, ou é inevitável que a internet irá se fragmentar, uma coisa assim, que a gente fala basicamente sobre as brigas sobre a infraestrutura da internet, que é dita como se ela fosse aberta e toda interconectada, mas na realidade ela está muito focada nos Estados Unidos em primeiro lugar e na Europa em primeiro lugar. E o crescimento tecnológico
da China e os esforços que nem esses da China vão inevitavelmente causar uma balcanização, uma cisão assim, da internet em um lugar menos aberto, eu acho, na minha opinião. Tá? Isso é inevitável. E, enfim, a internet foi feita para ser isso. O ano do pinguim no calendário chinês. Aqui temos um tux lindão. O governo chinês também quer parar de usar Windows em PCs dos órgãos públicos. Com isso, a China está ampliando o uso de Linux em seus computadores e servidores. O país está criando, né, suas próprias distribuições do Linux para usar em suas máquinas. Enquanto todos os órgãos públicos não finalizam as compras dos produtos Made in China, no sentido mais puro da palavra, aqui tem uma piadinha, né? Lembra do Made in China que a gente falava? Isso aqui é Made in China. Alguns funcionários seguirão usando os PCs com hardware proibido. O problema para os profissionais é aprender a utilizar um novo sistema operacional e novos programas de banco de dados. Lin Qingyuan, os especialistas de chinês digam de quantas formas eu errei esse nome. Analista da empresa alemã Bernstein disse em entrevista ao Financial Times que a substituição desses equipamentos será mais rápida nos servidores. A meta é que todos os computadores sejam substituídos por hardware e software doméstico até 2027. Ah, tá. Eu achei que eles estavam muito ligeirinho. Existem 18 companhias autorizadas a vender CPUs na China. Isso que eu queria saber, quais CPUs que eles vão comprar. Essas empresas utilizam diferentes arquiteturas de seus chips, como o x86, a ARM e outras desenvolvidas no país. A Intel deve ser a companhia mais afetada, já que no ano passado as vendas do país representaram 27% do total da empresa em 2023, contra 15% das vendas totais da AMD. Eu nem tinha pensado por esse lado, mas, bro, olha o poder que a China tem. O pessoal, por isso que os capitalistas têm medo da China. Olha o poder que eles têm. O mercado deles é tão grande que se eles proibissem hoje... Wow, look at him, exatamente. Se eles proibissem hoje, todas as compras de Intel lá, ia cair 27% das vendas da Intel, bro. Tipo, imagina isso. Inclusive, se o Xi Jinping tivesse me mandado esse aviso, tivesse dito, vamos proibir a Intel, eu já ia dar um short na Intel e na AMD, cara, ia ficar milionário, tá ligado? Isso aqui, eu trouxe isso aqui porque, enfim, na toada daquele vídeo que eu falei sobre a internet vai se balcanizar, isso aqui é mais, digamos, um desenvolvimento dessa Guerra Fria, que nova Guerra Fria que tá acontecendo e tal. E assim, isso aqui que a China tá fazendo é basicamente o que muita gente do movimento software livre, do hardware livre e muita gente da esquerda já vinha dizendo no Brasil há muito tempo. Que não é tanto uma questão econômica. Porque para a China, na realidade, tu vê, olha só, eles produzem essas coisas lá, eles movimentam a economia deles com essas coisas lá, tá? Claro, tem a questão de gastar em licenças, essas coisas, mas agora eles vão mover a economia deles com coisas que eles produzem lá. Mas, tipo, não é tanto isso, é uma questão de soberania nacional. Por quê? Porque os Estados Unidos fica dizendo o tempo inteiro, China, a gente vai pegar Taiwan, vocês não podem ter Taiwan. Eles ficam mandando gente pra negociar com Taiwan e deixam ficar, mas eles são parte da China, gurizada. Eu não sou um bom comentarista dessa geopolítica, então eu não vou entrar muito nisso. Mas a gente já falou sobre a questão dos chips. Tem um episódio do Xadrez Verbal falando sobre essa questão dos chips em Taiwan, que é bem bom. Acho que o João Carvalho já fez alguns vídeos sobre isso. Então, a China está se adiantando nisso e os Estados Unidos também estão se adiantando, né? O caso do TikTok é um exemplo. Mas daí eu trouxe uma outra coisa aqui, que assim, eu já falei bem do... Eu falei bem do startup da Real hoje. Agora eu vou trazer uma opinião dele que eu não gostei. Por incrível que pareça, ele apareceu 2 vezes na mesma live. Então, alguém perguntou aqui no Twitter, né? No Twitter, a melhor rede social para o diálogo. Então, por favor, usem ela muito. Eu adoro essa rede. É lá que é a verdadeira ágora digital. Botou assim, por que o Estado brasileiro não usa Linux em seus desktops? Quanto o Brasil economizaria em licença? Aí ele disse assim, então, a gente já passou por isso, durante os anos 2000, tudo do governo virou Linux com OpenOffice e virou uma cagada gigantesca. Aí eu, que sou do software livre, fiquei assim, ah não, cadê meu pinguim? Cadê a porra do meu Red Hat aqui, do meu chapéu? Eu não sou da Red Hat, né? Cadê meu Ubuntu? E eu não caracterizaria assim, tá?
Mas daí eu vou rolar um pouco. Eu falei errado. Ó, o xadrez verbal, eu falei deles. Ó, aqui, ó. E aí, xadrez verbal, me nota. Porque foi uma cagada gigantesca. Pergunta por ignorância mesmo. Eu não vou abrir essa thread, mas deve ter umas respostas boas. Aí o Ayub deu uma resposta boa, que eu tendo a concordar mais. Ayub, outro grande influencer da internet aqui, de tecnologia. Já vamos ler ele. Aí a pessoa aqui, na verdade não, ainda é isso aí no governo onde o lobby da Microsoft não chegou. O pessoal que sequer pensa numa ideia burra não entende que até hoje em dia tem gente que não sabe copiar e colar texto em WhatsApp. Então esse argumento se repetiu bastante por aqui, que é basicamente assim, ó. Ah, tu vai fazer a pessoa usar Linux no serviço público, a pessoa não sabe nem copiar e colar, e daí tu vai mandar ela usar Linux. E daí assim, pra mim esse argumento é péssimo, gente, porque se a pessoa não sabe nem copiar e colar, quer dizer que ela não sabe nem usar o Windows. Então tu vai chegar para ela e vai dizer assim, ó, é Ctrl+C, Ctrl+V, e vai ser a mesma coisa no Windows e no Linux. Inclusive, às vezes eu sinto que é mais fácil tu ensinar para uma pessoa usar Linux se ela não está contaminada por anos e anos usando o Windows. Principalmente se ela é uma pessoa que não é das TI e daí tem preguiça de aprender e tal. Porque, é que nem disse, se a pessoa não sabe usar o WhatsApp, ela também não sabe usar nada, entendeu? Mas eu entendo, existe esse argumento, tá? Eu acho que a cagada gigantesca, essa pessoa fica, não foi bem uma cagada gigantesca, mas foi uma adoção mais planejada. A Microsoft inundou escolas e faculdades com licença do Windows e atrapalhou ainda mais a adoção. Em outros países aconteceram coisas parecidas. O que é interessante, a gente não pode dissociar desse contexto. Tipo, realmente pode ter sido atrapalhado e eu não trabalhava em serviço público, eu fiz faculdade por essa época e a gente tinha Ubuntu na faculdade. Mas era uma faculdade de TI, então não conta. A gente não pode dissociar do esforço da Microsoft e das outras empresas de sabotar isso. De literalmente, tipo, pegar e dizer assim, não, mas não tem problema, a gente vai dar de graça para todas as empresas públicas que quiserem, porque a Microsoft não está interessada na grana, para que vocês continuem usando. E daí o gestor já ficava assim, tá, como é que eu vou justificar isso, tá? E, obviamente, se a coisa é mal feita, vai ficar esse gosto ruim na boca das pessoas. As pessoas já têm preconceito contra Linux, o Linux não era tão avançado. Então, tipo, isso foi interessante, mas uma coisa interessante que eu quero falar sobre isso, vamos ir pro Ayub, que ele teve a opinião boa aqui. Mas uma coisa interessante que a gente tem que falar sobre isso, pessoal, é que assim, não é só por causa não é só por 20 centavos, tá? As pessoas falam, imagina, é milhões de licença, mas é porque não é só isso, porque se vocês conhecem o John Maddock, né, que já foi o presidente da Linux Foundation, ele tinha uma palestra muito boa e teve uma época que ele tinha um projeto que ele chamou de Project Kawan. E a ideia toda dele era fomentar o uso de software livre na América Latina e principalmente no Brasil, porque ele tinha uma conexão muito grande com o Brasil por causa do Fórum do Software Livre, de software livre, para que a gente pudesse capacitar a mão de obra qualificada aqui no Brasil, que ia estar podendo atuar nesse software livre como especialista nele, porque eles podem estudar, eles podem modificar, eles podem adaptar à realidade deles. E então esse seria um ponto. Isso seria desenvolver, forçar a adoção do Linux e do software livre, seria desenvolver uma indústria que não está dependente da indústria lá de fora. E daí, quando a gente bota a questão do imperialismo, da luta de classe juntos, vocês já podem entender por que alguns políticos, inclusive, iam dizer assim, mas isso é coisa de esquerdista, isso é coisa desse pessoal lacrador que quer ficar indo contra os Estados Unidos, que é a grande nação parceira do Brasil, entendeu? Mas, tipo, isso é uma parte que tem que ser feita. A questão da soberania, parece até que a gente já esqueceu do governo dos Estados Unidos lendo os e-mails da Dilma, por exemplo. Né? E provavelmente de todos os outros... O pessoal fala da Dilma, mas provavelmente de todos os outros presidentes, e talvez até hoje ter esse tipo de coisa. A gente já esqueceu do domínio tecnológico que eles têm, porque eles controlam a maioria das tecnologias que a gente tem. Então, tem um ensaio sobre colonialismo digital aqui no canal, que eu tô lendo um texto. Tem o livro Colonialismo Digital. Eu não acredito, ele não tá do meu lado hoje. Eu sempre tiro o Colonialismo Digital. Leiam o livro Colonialismo Digital do Walter e do Davidson para um pouco mais dessa discussão assim, tá? Exato, e daí o Matheus Novoa falou uma coisa. A Microsoft, o Google, e a gente vamos voltar pra pandemia, né? E o Zoom, eles se aproveitaram muito dessa chance que eles tiveram de expandir para dentro do mercado do Brasil, que nem eles se aproveitaram no fim da política do software livre do governo do Lula, para oferecer muita coisa de graça, oferecer um serviço muito bom, muito acima da média do que tu conseguiria de graça ou até pagando, com a infraestrutura que eles têm. Basicamente, eles estão fazendo dumping, né? Que o pessoal fala, a China faz dumping, não sei o quê. Os Estados Unidos fez dumping de tecnologia aqui. E daí acabou a pandemia, o Google já começa, olha só, tu tá usando espaço demais, vamos me pagar?
Deve ter chegado para as universidades e dizer assim, ó, tranquilo, tá legal, né? Todos os seus estudantes estão usando, os professores estão usando, os projetos de pesquisa estão com vários gigas aqui, que a gente totalmente não olha essas pesquisas de vocês e não usa isso, tá? Mas esquece essa porra. Mas, ó, só, tá vendo todos esses tera de espaço que vocês estão usando aqui? É R$1 por giga. E por mês, tá ligado? E a universidade vai fazer o quê? Agora que tá usando, que tá dependente, que as pessoas estão viciadas nessa tecnologia. Eu sou tipo o Immortan Joe do software livre, né? Não se viciem no software proprietário, pois ele deixa vocês dependentes. Mas então vamos ler o Ayub aqui, desculpem. Fiz react de texto. Na primeira gestão do Lula, o Brasil fez enormes avanços no software livre e soberania do software, adotando Linux como política pública. Nos eventos nacionais de Linux, e tínhamos mais de um, sempre víamos palestras de órgãos públicos dividindo a experiência deles. Esse é o tipo de coisa que tem que ser mesmo uma política top-down, né? Do topo para baixo. Para muitos ruminantes, se você trocar a cor da grama, eles morrem de fome mesmo estando no gramado. Essa aqui foi a... Pra mim, isso é uma resposta àquele comentário do as pessoas não sabem, copiar e colar. O fato dos funcionários públicos terem Windows em casa e Linux no trabalho no início gerou muito ruído. Alguns departamentos de TI foram mais espertos do que outros na hora de venderem o peixe. Alguns davam prioridade aos chamados abertos por Linux em detrimento aos do Windows. Aqueles usuários mais carentes acabaram preferindo Linux para serem mais paparicados. A pessoa que chama o suporte técnico só para falar com o pessoal da TI, que é o pessoal mais bem-humorado, o pessoal mais lindo do escritório, sabe, mais cheiroso. Então essas pessoas usaram Linux para que os chamados dela fossem atendidos. Outros só colocavam Linux em máquina nova, com mais CPU e RAM, e Windows nos velhos. Como os usuários queriam máquinas novas, as máquinas Linux tinham alta procura. Já usei técnica semelhante numa operadora de telecomunicações e cheguei a ter fila de espera por máquinas Linux. Quando viram a performance do coleguinha, ficavam babando. Isso aqui é um stalinismo. Eu adoro o Ayub. O Ayub é o stalinismo. Cadê a minha liberdade de usar Windows no serviço público? Uma das reações da Microsoft foi dar a quase todas as universidades federais e seus alunos licenças gratuitas do Windows e do Office, até para uso em computadores pessoais enquanto fosse estudante, para viciar o Immortan Joe de novo, as novas gerações de trabalhadores já no berço. Isso teve um impacto negativo na adoção do Linux bem significativo. Então por isso que eu gosto dessa análise. O Startup da Real não fez análise, ele só largou uma coisa ali. Às vezes eu acho que o menino Startup da Real gosta também de meter uns bait, sabe? Ele, só não vou explicar, o Linux foi uma grande cagada. Mas essa análise é boa, porque é o que eu tô tentando dizer pra vocês. Não tem... Não é justa a competição. O Linux é de graça, mas a Microsoft é safa. Eles trazem, vem aqui, dá presentinho pra gestor, vamos jantar, pô, vamos ir naquela churrascaria lá, tudo pago, pode deixar que eu boto no cartão da Microsoft aqui. Vocês já viram essas coisas novas do Windows que tem? Vocês já viram tudo isso de graça que a gente vai dar pra vocês? Já do Lula 2 em diante, esse endosso, esse esforço foi abandonado e nunca mais se recuperou. Hoje nós só jogamos dinheiro fora com licença de um sistema operacional inseguro, inferior ao Windows. Gostei aqui. Aqui o Linux está intensificando, o usuário Linux está intensificando. Como também nossa gestão pública é baseada num software não soberano, que não foi listado e nem aprovado pela BIM, que é o WhatsApp. É isso que ele está falando, assim, basicamente serviço público, isso é uma coisa que eu não tinha como comprovar, mas ele está dizendo é que basicamente serviço público roda em WhatsApp. O que é interessante, né? Porque daí se o Facebook então resolver desligar um servidor para o nosso serviço público, é isso. Se há falha no WhatsApp, nossos funcionários públicos não sabem mais fazer a gestão do governo. O governo para. Se o WhatsApp não estivesse funcionando no dia 8 de janeiro de 2023, o governo atual não teria conseguido organizar a resistência à tentativa de golpe, porque não sabe usar outra ferramenta de comunicação. Olha que foda isso. Ayub, eu te amo, cara. Eu te amo, cara. Você é um stalinismo. Vem pro comunismo, cara. E tinha mais uma coisa dele aqui, ó. Já que vocês gostaram, vamos ler a segunda parte. Já que vocês gostaram desse registro histórico, vou compartilhar algo que descobri de um cara que cuidava de TI do DataSUS no Rio de Janeiro bebendo num bar após um evento. Um dos desafios que ele tinha lá era funcionário público sem trabalhar por falta de computador. Desde defeitos mesmo e dificuldade de ter peça em estoque para substituí-los, até casos de funcionários que sabotavam o computador. Exemplo, água, provocava o curto. Ou funcionário público. Aí fica difícil de te defender, né? Eu fico falando, faço concurso, não sei o que, aí a gente ouve essas histórias, mas beleza. Nós vamos pegar esse funcionário público aí. Como forma de obter dispensa do trabalho ou ficar lá olhando para o teto ao invés de trabalhar. Graças ao Linux, a solução veio a galope. Ele implantou o LTSP, um sistema operacional remoto em que o CPU, a RAM e o disco eram do servidor e o desktop da mesa do usuário era apenas para exibir a imagem. Era o terminal burro que eles falam, né? Cada movimento do mouse era enviado via rede e voltava a imagem localmente. É basicamente um Steam Link.
Pense numa espécie de TeamViewer Ndesk LogMeIn que liga automaticamente no boot. Um funcionário acionou a TI dizendo que o computador tinha quebrado e que seria necessário reparo. Ele já suspeitava que esse cara era um sabotador. Ele pegou uma máquina velha, foi até a mesa do cara, ligou na tomada e pronto, seu computador aqui de volta. Mas já, e a reinstalação? Era tudo instantâneo. Até tinha feito algo ligado ao PXZ boot na época, o que era novidade. Então nem instalar o Linux por CD era necessário. Era só plugar o cabo de rede e tudo voltava a funcionar numa máquina zerada. E o que aconteceu? O indicador de funcionários parado por falta de computador foi zerado. E aquele órgão público parou de comprar computador como se fosse item descartável. Um belo funcionário público cuidando do nosso erário com software livre e criatividade. Então duas coisas sobre isso, ó. Ô pessoal, isso aqui vai acontecer no socialismo, tá ligado? Quando a gente estiver fazendo a transição, a gente ainda vai ter um modo de produção capitalista, a gente ainda vai ter todas as contradições e tal, mas daí a gente vai ter gente trabalhando o dia inteiro para deixar mais otimizado esse negócio, para economizar dinheiro de todo mundo, para dar um serviço mais otimizado para as pessoas. A gente não vai ficar assim, tipo, ah não, precisa comprar mais computador, ah não, precisa fazer um negócio mais gigante, porque o vídeo que eu falei sobre as ineficiências do capitalismo, tá? Olha só que história maneira. E isso é o que eu sempre falo do software livre. No meu ensaio de software livre a gente falou, olha que solução criativa que foi feita adaptando um sistema que não foi feito para a realidade do Brasil para a realidade do Brasil. Olha que foda isso, bro. Isso aqui é software livre. Então essa aqui, enfim, startup da real, você foi do céu ao inferno comigo. Essa foi a cagada que foi feita? Eu sei que é muito difícil. Eu sei que as pessoas têm preconceito, não gostam de mudar, mas as pessoas não gostam de mudança de nada. E como a gente reverteu essa política, a gente podia estar 20 anos na frente disso. Agora a gente está na estaca zero, basicamente, de novo. Mas a gente podia estar há 20 anos com uma política de software livre se a gente não tivesse revertido isso. E a gente podia já estar sabe? A gente podia estar dizendo, ô China, por que vocês não compram suporte do Bra Linux, do Linux Bras, que é o nosso sistema brasileiro, pica foda Linux, que tem tudo, é muito foda, e daí vocês só licenciam isso e vão pagar bilhões por ano pro governo brasileiro. Porque a gente não fez isso há 20 anos atrás. O Rue Linux, Brasis, boa. Era o Kurumin na época, né? Mas enfim, gostaram, pessoal? Isso aqui foi a minha... Eu não sei se eu adicionei muito. Às vezes eu só entro num fluxo de consciência em que eu fico assim... Haha, é o Linux. Bost Linux me pegou. Bost Linux me pegou.